A Associação de Renais Crônicos e Transplantados de Sergipe realizou um evento para esclarecer o direito à saúde para pacientes renais crônicos. A Associação de Renais Crônicos e Transplantados, Arcrese, realizou o primeiro Fórum de Renais Crônicos de Sergipe. O objetivo do encontro foi esclarecer cuidados para o paciente renal a partir do diagnóstico ao pós-transplante, passando pelas questões ligadas ao direito à saúde e justiça social. A gente só pode alterar a realidade se a gente conhecer essa realidade a fundo. Então ontem tivemos aqui os nefrologistas que falaram sobre o aspecto médico, sobre o aspecto mais do tratamento. E o aspecto jurídico é importante porque é lá onde está a garantia dos direitos que muitas vezes são negados, que muitas vezes são usurpados, que muitas vezes são negligenciados. A gente se socorre na justiça. Então, tivemos um primeiro momento com o desembargador, onde nós apresentamos toda essa realidade. Ele se sensibilizou com essa causa, demonstrou ter se sensibilizado, e a importância é exatamente essa, que quem decide, que quem tem o poder de decisão, conheça da realidade para, a partir daí, tomar decisões mais abalizadas dentro de um contexto real. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Cesário Siqueira Neto, foi um dos palestrantes. Ele falou da necessidade de união de forças em benefício da realidade vivida pelos pacientes renais. Além disso, o desembargador destacou o propósito de sensibilizar os magistrados sobre a causa das pessoas portadoras da doença renal crônica. É uma realidade tocante, né? E por isso mesmo que é preciso que todos os atores do Estado, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Executivo se unam, participem, vejam a realidade dessas pessoas que sofrem com a doença renal crônica e que possamos participar e contribuir de alguma forma para a solução. É necessário que novamente se façam transplantes aqui, é preciso que o acompanhamento de medicamentos também seja muito preciso e o Judiciário pode contribuir com isso através de suas varas especializadas, prolatando decisões que propiciem a dignidade da pessoa humana e o exercício pleno da cidadania. E para sabermos um pouco mais sobre a realidade do paciente renal, voltamos a conversar com o presidente da Associação de Renais Crônicos. É o resgate da cidadania do paciente renal, que hoje se encontra muito aviltado. Então, o que é que a gente faz? A representação junto aos órgãos de controle, nós fazemos o controle social. Hoje eu sou membro do Conselho Estadual de Saúde e a gente acompanha toda essa política do renal no sentido de cobrar dos gestores da saúde e do gestor municipal e estadual a postura correta na utilização dos recursos que vêm para cá para o tratamento dos pacientes renais. Nós temos em hemodiálise e em tratamento dialítico 1.200 pacientes e nós temos ao todo 2.401 pacientes até o ano passado. É provável que esse número tenha tido uma pequena variação. Esse é o panorama dos pacientes renais hoje em Sergipe. A doença renal crônica é uma doença silenciosa, ela não dá muitos sintomas. Quando ele atinge o nível 5, é o estágio terminal da doença. Então, geralmente, esse paciente entra em urgência dialítica. Ele tem que ir para o hospital, e aqui no caso, esse hospital é o Hospital João Alves, que é o Hospital Portas Abertas. Para ele entrar na emergência, ele estabiliza e ele tem que ir para a clínica. O que é que ocorre? As clínicas de hemodiálise, que também passam por uma crise, porque a crise da nefrologia envolve paciente, envolve clínica, envolve uma série de coisas. Essas clínicas hoje em Aracaju, elas estão superlotadas. De abril para cá, que seja do nosso conhecimento, que chegou ao nosso conhecimento, morreram mais de 4 pacientes que estavam nessa espera por vagas nas clínicas. A clínica de Itabaiana teve um problema e as suas atividades foram suspensas pela vigilância sanitária. Os pacientes que estão em hemodiálise não podem deixar de fazer hemodiálise. O que é que acontece? Eles vieram para Aracaju num quarto turno. Geralmente as clínicas funcionam com 2 ou 3 turnos, um pela manhã, um pela tarde e um pela noite.
teve que se criar um quarto turno a partir das 10 horas para atender esses pacientes. E o que é que tem acontecido com os pacientes que estão no USE? Eles ficam represados lá esperando uma vaga. Mas nós não temos apenas os pacientes que estão no USE. Nós temos pacientes, como chegou um caso aqui essa semana, que o paciente já está com a creatinina muito alta. Foi ao CASE, ao NUCAR, e disse, olha, eu fui encaminhado aqui para ver a vaga de hemodiálise. O senhor vai entrar numa lista de espera e quando aparecer a vaga, nós ligamos para o senhor. O que acontece? Ele perguntou qual é a previsão. Não existe previsão, porque só vai aparecer vaga nas clínicas em 3 situações. Ou o rim do paciente que está na máquina volta a funcionar, o que é muito raro, ou esse paciente faz o transplante, que não existe aqui, ou o paciente que está na máquina morre. A fila é enorme, a gente nem sabe quantas pessoas tem nessa fila. No USE, hoje, nós temos 28 pacientes já de alta que poderiam estar na clínica fazendo hemodiálise e eles não estão fazendo. Veja a gravidade da situação. A situação do paciente que precisa de transplante é a pior possível. Por quê? Porque não tem transplante em Aracaju, em Sergipe. Esse paciente tem que ir para São Paulo, para Brasília, para Recife. E, como eu falei antes, a maioria desses pacientes é paciente de baixa renda. Aí o que é que acontece? Muitas vezes estão recebendo o benefício social, o LOAS, o auxílio-doença. Aí vai para o TFD, eu quero viajar para fazer a consulta pré-transplante. Ele não tem recurso, ele vai ter que tirar do bolso, vender uma galinha, vender um bode, vender alguma coisa da televisão para poder viajar. Como é que um paciente pode viajar com uma diária de R$ 24,75, que é o que é pago pelo TFD? O que é que acontece? Esse valor de R$ 24,75 é de uma portaria ministerial de 1999. Então esse valor, quer dizer, de lá para cá, tudo foi atualizado, né, pela inflação ou por qualquer outro índice, mas esse valor não. Nós não estamos reivindicando nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de vantagem. O que a gente quer é ter assegurado o direito à saúde e, o mais importante, o direito à vida. Informação é fundamental. E para esclarecer sobre os direitos dos pacientes renais crônicos, vamos conversar com o defensor público Saulo Lamartine. O paciente renal crônico, na realidade, ele tem direitos tanto a medicamentos como procedimentos cirúrgicos, exames, ou seja, qualquer produto, serviço de saúde, ele tem direito. Seja esse produto ou serviço de saúde, por exemplo, medicamento, tanto previsto na lista SUS, ou seja, aqueles procedimentos padronizados que são incorporados pelo CONITEC, e também aqueles que não são padronizados, ou seja, não previstos na lista SUS. Mas quando é que surge o direito a um procedimento que não está na lista SUS? Quando a parte comprova que não existe alternativa terapêutica na rede SUS para o tratamento de sua enfermidade. A Defensoria atua atendendo toda a necessidade desses pacientes relativa à saúde pública, seja produto, seja serviço de saúde. Quanto à tutela individual, que são as ações individuais, a parte ela tem que trazer o quê? Primeiro, os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, certo? Também o comprovante de rendimentos para a Defensoria verificar se aquela parte é realmente hipossuficiente e atendida pela Defensoria Pública. Se for um exame ou um procedimento cirúrgico, a guia de solicitação na unidade básica de saúde mais próxima do seu domicílio desse procedimento, para provar que a parte ela buscou a rede SUS antes de vir à Defensoria Pública. Se for um medicamento, o protocolo da solicitação, se for um medicamento da atenção básica na unidade básica de saúde mais próxima ao domicílio ou no órgão competente pela distribuição, como em Aracaju ou Semar, se for um medicamento de alto custo, que é o componente especializado,
ele vai estar no CASE, que é o responsável pelo fornecimento, que no caso é o Estado de Sergipe, por meio do CASE. Então, tem que comprovar a solicitação administrativa desse produto ou serviço de saúde. Se o ente público não cumpre o seu mistério na área pública, ele vai cumprir na área privada com ônus, seja para o Estado, seja para o município. Então, por isso que são necessários os orçamentos. A Lei 8.213, que prevê os benefícios previdenciários, ela diz que a aposentadoria por invalidez será deferida àquele que tiver preenchido a condição de segurado e estiver total e permanentemente incapaz para suas atividades. Ou seja, se a junta médica aferir a situação de incapacidade dele, terá direito ele ao benefício. Há uma necessidade de transferência de tecnologia e de conhecimento técnico, né? Então ficou acordado com o presidente da associação dele encaminhar as provocações que fez para o Estado de Sergipe, a fim de que a gente instaure um procedimento de apuração de dano coletivo para verificar essa problemática, a ocorrência de dano coletivo aos pacientes renais e tomar uma providência. Porque, como eu disse, a Defensoria Pública ela não só atua na seara individual, ela atua também na coletiva. E na coletiva é essa parte dos transplantados, a ausência de um hospital adequado para eles, mas para isso a gente tem que mensurar a omissão estatal por meio da provocação da associação e apresentação de elementos. O Sergipe Justiça fica por aqui. Se cuide e a gente se vê na próxima semana. Até lá!